Agora, gente, vamos entender melhor, né, essas instituições que fazem parte da administração pública indireta ou descentralizada. A primeira delas é a autarquia. Eu quero dizer a vocês que as autarquias, assim como as fundações, para que elas existam, é necessário que haja uma lei que as crie. Elas não podem simplesmente, da noite para o dia, começar a existir, né? Então, tem que haver uma lei de criação, essa lei tem que dizer a finalidade dessa autarquia, né? Quando a gente for ver fundações, que é o próximo tópico, a mesma regra se aplica, né? Tem que haver a lei que cria, que dita as finalidades, e aí, por causa disso, o conceito de autarquia é serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, ao se criar uma autarquia, a ela é dada autonomia, né? E essa autarquia pode se desmembrar em outras instituições vinculadas a ela, né? Também com o mesmo perfil de gestão administrativa e financeira descentralizada. A criação de uma autarquia por meio de lei, né, eu estou frisando isso o tempo todo, e é de competência aqui está a presidente da República para ser fiel à Constituição. Esse é um texto da Constituição. Mas vocês podem dizer que é atribuição do chefe do Executivo, né? Mas, para ser fiel à Constituição, é competência do presidente da República, conforme ditames constitucionais, aplicando por simetria ao governador e ao prefeito. Então, se a prefeitura de uma determinada região, o Estado ou a União entendeu que não está sendo mais possível prestar aquele serviço, ou é um serviço que nunca foi prestado, ou é um serviço que é prestado, mas está precisando melhorar as condições dessa prestação de serviço, alavancar a qualidade da prestação de serviço, então se cria uma lei que instituindo uma autarquia, né? É papel das autarquias desempenhar atribuições tipicamente públicas, como a prestação de serviço público ou a atividade de polícia administrativa. E elas possuem um patrimônio próprio, gente, mas sujeito à fiscalização do Estado. Então, todos aqueles princípios que o gestor público precisa observar na tratativa com orçamento público, com patrimônio público, o gestor de uma autarquia também está submetido a eles, né? E aqui eu deixo para vocês alguns exemplos de autarquias, né? Banco Central do Brasil, Instituto Nacional de Seguridade Social, nosso tão conhecido INSS, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né? Que é o IBAMA, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a Universidade Federal de Minas é uma autarquia, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, é uma autarquia, e vocês são alunos de uma autarquia, que é o nosso Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Percebam que a gente tem uma gestão descentralizada, a professora Joaquina, ela é reitora, nós temos um orçamento próprio, né, para o nosso instituto, todo ano, assim que a LOA é aprovada, o instituto fica sabendo qual o valor do seu orçamento ao longo daquele ano, né? O instituto, enquanto autarquia, ele possui instituições vinculadas, que são os campi, e cada campus também tem a sua direção, né? O seu diretor-geral, a sua diretora-geral, e todo o regramento, né? Estatuto, regulamento, para que possa funcionar. E lembrando-se que, no nosso caso específico, né, o nosso instituto foi criado em 2008, governo Lula, né, então a lei de criação dos institutos, que nasceu exatamente das escolas agrícolas e Cefetes.
Isso é para vocês entenderem melhor como se dá a criação de uma autarquia, né? Uma outra instituição que faz parte da administração pública descentralizada são as fundações, né, que tem como principal característica a personificação do patrimônio, cuja finalidade não é lucrativa. Então, para que uma fundação nasça, gente, é preciso conceder a ela um patrimônio. A própria lei de criação já tem que definir. Não pode haver simplesmente uma criação abstrata de uma fundação. Para que uma fundação seja instituída, seja criada, é preciso que a administração pública diga qual recurso passará a ser dessa fundação, né? Ela vai funcionar onde, ela vai funcionar como. Então, todos esses elementos têm que ser pensados. Como eu já dizia para vocês, tem que haver lei de criação e depois vem as leis complementares, né, que vão dizer, inclusive, as formas de ingresso, né, de admissão de servidores, enfim. Então, a lei complementar define as áreas de atuação das fundações. Tanto as fundações quanto as autarquias, elas não podem atuar em qualquer área, não. Existem áreas específicas, né? Existem atividades específicas para que elas possam desempenhar, né? Elas não podem atuar em qualquer área. As fundações públicas, e você está vendo que o tempo todo eu estou batendo em fundações públicas, exatamente porque existem as fundações privadas, né? Vocês vão ver várias vezes na televisão propagandas, Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho, né? Então são fundações privadas, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna, mas aqui nós estamos tratando de fundações públicas. E as fundações públicas, elas devem ser destinadas a exercerem atividades que, de alguma forma, tenha como fim o interesse coletivo. Então, por causa disso, quase sempre essas fundações são criadas para desempenhar serviços de assistência social, médica e hospitalar, educação e ensino, pesquisa e atividades culturais, né? Todas de relevo coletivo que justifica a vinculação de bens e recursos públicos para sua realização. Muitas faculdades, muitas universidades estaduais, elas são constituídas como fundações, né, para vocês terem uma noção, né? Os hospitais públicos, quase sempre a personalidade jurídica deles são de fundações, e assim vai sucessivamente, tá bom? Além dessas instituições, existem, gente, as agências, sendo que as agências, elas podem ser executivas ou reguladoras. A agência reguladora também faz parte da administração indireta. Lembrem-se que o tempo todo nós estamos tratando de instituições que pertencem à administração pública indireta, né? Descentralizada e indireta. Lembrem-se disso. E a agência reguladora é uma dessas, e ela é também conhecida como autarquia de regime especial. Então, a lei que criou esse tipo de instituição deu a ela, atribuiu a ela esse status. E elas regulam, né, as atividades desempenhadas por empresas privadas. Como o nome diz, são agências reguladoras. Elas existem para quê? Para regular, para normatizar, para conduzir, para monitorar a prestação do serviço público que é feito por empresas privadas. Então, para ter certeza que esse serviço está sendo entregue nas condições contratuais previamente definidas, elas vão fazendo esse tipo de intervenção, né? Impondo normas, fiscalizando a conduta. Então, é função dessas agências regular, né? Para que o princípio da eficiência seja alcançado. Então, por que é que desestatizou essa atividade?
porque o Estado não está mais prestando de maneira direta esse serviço. Parte do pressuposto que houve uma compreensão que se esse serviço fosse passado para terceiros, né, desenvolver, desempenhar, poderia ser feito com a redução de custos, com um alcance de maiores objetivos e com mais qualidade. Então, por causa disso, vai se criar agência reguladora para monitorar essa prestação desse serviço. Caso contrário, não justifica desestatizar, né, aquela atividade. E aí, as agências reguladoras, elas encontram-se vinculadas aos ministérios que comandam aquela atividade que está sendo fornecida. E aí vocês vão ver aqui algumas das agências reguladoras, ó, a ANAEL, que é da energia elétrica, a Anatel, que é das comunicações, a ANAP, que é do Agência de Petróleo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Pública Suplementar. Então, essas agências criam as normas, né, que devem ser seguidos por aqueles que vão prestar esses serviços aqui vinculados a elas, sobre controle, né, permanente dos ministérios aos quais esses serviços estão vinculados. Então, pessoal, a gente percebe que o Estado não pode só simplesmente entregar aquela atividade para ser explorada por terceiros, mas ele tem que permanecer no controle, né, dessas atividades, exatamente para ver se a execução está se dando de forma correta. E, inclusive, com a observação dos princípios que regem a prestação do serviço público, tá bom? Nós já falamos das agências reguladoras e agora a gente vai ver um pouquinho sobre as agências executivas. As agências executivas, elas podem vir, enquanto a agência reguladora, ela é também conhecida como autarquia especial, as agências executivas, elas podem estar no formato de autarquias ou de fundações públicas, né, por iniciativa da administração direta, recebe o status de agência, desde que preenchidos alguns requisitos que visam uma maior eficiência e redução de custos. Vocês estão vendo o tempo todo que o papel das agências é exatamente ajudar o Estado a cumprir o princípio de eficiência. Nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai fazer um diálogo rápido, né, sobre os princípios da administração pública, eficiência, eficácia e efetividade, e vocês vão ver que o princípio da eficiência, ele é difícil de ser mensurado, né? Ele é um tanto abstrato. Como é que eu vou dizer que a administração pública foi eficiente no combate ao Covid? Como eu vou dizer que a administração pública está sendo eficiente no combate ao analfabetismo, ao desemprego, né? Por exemplo. Então, assim, são questões os juristas consideram como sendo um dos princípios mais abstratos. E ele foi criado exatamente no bojo da criação da nova administração pública, da administração gerencial, né? Exatamente, o Estado ele tinha que ser mais eficiente. E aí, essas agências executivas, assim como as agências reguladoras, a criação das agências em si tem como bojo essa busca da eficiência na administração pública, né? Então, assim, os serviços serem prestados de maneira mais eficiente. E no caso das agências executivas, né, elas são destinadas a exercer atividade estatal, com melhor desenvoltura e operacionalidade, não tendo nada de inovador nisso. Então, assim, ou seja, ela precisa melhorar as entregas que o Estado vai fazer à sociedade. Caso contrário,
não justifica a existência. E é exatamente aí um esforço do Estado de tentar ter um parâmetro, né, para poder se analisar e mensurar suas ações, se as mesmas estão sendo ou podem ser consideradas eficientes ou não. E deixo para vocês um exemplo de agência executiva, que é exatamente o Inmetro, tá bom? Aí eu trago esse quadro comparativo aqui, que eu não vou explicar, porque exatamente ele traz os elementos que eu acabei de apresentar para vocês e que vocês podem estudá-lo, né, com mais tranquilidade, que o objetivo, o propósito é exatamente ajudar vocês a compreender melhor o que é uma agência executiva e o que é uma agência reguladora, tá bom?